Olá pessoal, tudo bom? Vim aqui com mais uma dica para falar agora sobre ninhos e como montar melhor estratégia, uma dica rápida para como montar melhor estratégia contra um rally aí, contra um ninho das trevas. Aqui no caso o exemplo que eu peguei foi um tipo 3, né, um ninho de nível 3 de essência 9. Partindo para o principal aqui, a análise principal é a quantidade de tropas e o tipo de tropas e a tropa principal do ninho. Aqui no caso a gente pode ver que tem um ninho de nível 3 com 1.200.000 soldados e a tropa principal é a infantaria. Depois vem um pouco menos atiradores e a cavalaria tem pouco. Então o ideal aqui é tentar. Poderia ser de um modo mais fácil abrir um ninho misto, ou seja, enviar um pouco de cada tropa, de cada tipo de tropa e tentar balancear ela de forma que ficasse mais cavalaria para enfrentar a infantaria, mas o ideal é tentar trabalhar da forma onde perca menos moral e fique mais fácil. Para aqueles que não sabem como analisar qual tipo de tropa é melhor que outra, é só clicar aqui do lado desse marcador defensores, que vai aparecer esse esquema de qual é o forte contra qual, e você consegue ver que a infantaria é melhor contra os atiradores é melhor contra a cavalaria, e a cavalaria contra a infantaria. Os três tipos de tropas, elas são melhores do que as armas de cerco, e as armas de cerco são boas contra muralhas. Então, a partir tendo isso em mente, e vendo que a infantaria é a tropa principal do ninho, nós temos que ter em mente que a maioria dos soldados que a gente vai enviar seriam cavalaria, para poder counterar, fazer com que a gente consiga diminuir a moral deles de forma mais rápida. É claro que a cavalaria também seria counterada pelos atiradores do ninho, ou seja, então dependendo da formação do exército, a falange poderia ter esse counter, então tem que tentar balancear um pouco de cada para poder conseguir dar o dano e não tomar tanto dano, ou seja, diminuir tanto a moral. Contra a cavalaria, que seria no caso enviado atiradores, nesse caso não é tão necessário porque são poucas as cavalarias que tem no ninho. Mesmo se você juntar o T3 e o T2 ali, as tropas de nível 1 e 2, você vê que não chegam a 200k. Então, o ideal aqui é focar em cavalaria e a infantaria. Você vai conseguir ter um ninho quase misto, né? Um misto de dois tipos de tropas e vai conseguir counterar e não ser tão counterado. Sempre colocando a porcentagem, ou seja, a distribuição ideal do exército superior para determinado tipo de tropa. Ou seja, se você quer counterar a infantaria, que é a principal, o ideal aqui é mandar mais cavalaria. Então, o ideal seria enviar uma proporção de uns 50-40 de cavalaria e de infantaria, ou seja, 50% de cavalaria, uns 40% de infantaria e os outros 10% de armas de cerco para ajudar a derrubar a muralha com mais facilidade. Por quê? A partir de ninho, principalmente de nível 3, 4 e os maiores 5 e 6, a muralha ela começa a ficar muito forte, ela começa a ficar com muita vida, muito HP. E aí você tem que tomar cuidado um pouco com as armadilhas, porque daí as armadilhas conseguem dar um dano maior. E nesse caso, como a gente tem em mente de enviar mais cavalaria para enfrentar a infantaria, você daí tem que analisar que a infantaria e a cavalaria vão tomar muito dano para as armadilhas, porque justamente são os dois tipos de armadilhas que possuem para counterar essas tropas. Não é tanto, são 40 mil de cada um mais ou menos, mas se você demorar muito para derrubar a muralha, elas vão tirar bastante moral. Então é ideal pensar sempre nisso, é um pouquinho mais de mandar um pouquinho de armas de cerco para tentar derrubar mais rápido a muralha e não perder essa moral, perdendo tempo para derrubar a muralha. Basicamente é isso, a ideia básica é essa, análise de qual é a tropa que mais tem no ninho e qual a melhor forma de counterar ela, tentando balancear sempre. Alguns ninhos são mais fáceis, porque às vezes tem um tipo só de tropa, é muito mais fácil. Alguns têm quantidades muito parecidas, então você vai ter que fazer um ninho misto, ou seja, enviar um pouco de cada, para ganhar na quantidade e não na moral. É isso, pessoal, até a próxima.